Hey, hello everybody, how are you doing? That's Allison here one more time. Estamos com uma empreitada de tentar gravar vídeo todos os dias. Será que vai dar certo? Não sei, mas vamos tentar fazer mais reacts espontâneos, falar sobre inglês e não só colocar aulas aqui, né? Vamos tentar colocar uma aulinha por semana sim, para agregar com conteúdo legal aqui também e não só ficar falando de inglês e de estudar, mas vamos fazer umas coisas um pouquinho diferentes, sair um pouquinho desta bolha de aula sempre, né? Eu gosto de dar aula, né? Eu gosto do negócio da aula, mas vamos tentar fazer uns negocinhos legais aqui. Ontem a gente reagiu um vídeo aí sobre algumas técnicas, né? De falar inglês, bem legal aí no canal Beyond with John, eu acho, né? O último vídeo aí, se você quiser dar uma olhadinha, um vídeo antes desse. E hoje a gente vai ver este vídeo aqui. Tudo que eu tô fazendo aqui, que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer sempre espontâneo. Eu não vou assistir vídeo antes não, tá? Pra eu dar uma opinião assim o mais espontânea e sincera possível. Canal Pati Vlogs. Como aprender inglês sozinho de graça. Jeito mais rápido e fácil para aprender inglês. Então vamos ver aqui o que a Pati vai falar, se ela vai falar de metodologia, se ela vai falar de técnica, se ela vai dar dicas. Vamos lá então, Pati, deixa eu colocar esta coisinha em tela cheia. I'm sorry, estou aqui com o meu celular fora do silencioso. Vamos lá então, vamos ver o que a Pati tem para nos dizer. Eu aprendi inglês sozinha. If you wanna learn English, listen to everything I'm gonna say carefully. Bem legal o inglês dela, tá? Bem legalzinho, bem maneiro mesmo. Oi amigos, como vocês estão? Tudo certinho? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Patrícia, mas pode me chamar de Pati. E aqui no meu canal eu compartilho minha vida morando fora e atualmente eu moro na Espanha. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu aprendi inglês sozinha e como vocês também podem aprender, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Até final de 2017 eu não sabia nada de inglês. Tudo que eu sabia eu tinha aprendido na escola pública. Eu não sei na escola de vocês, mas na minha eu aprendi só as cores e contar até 10. E ainda falava, tipo, em vez de falar red, eu falava head. Nesse nível de aprendizado. Eu comecei a aprender. É aquele negócio famoso dos brasileiros, né? A gente não tem tanto essas coisas de som mudo no final das palavras, a gente quer enfiar uma vogalzinha ali. Então, red vira red, essas coisas assim, é normal. No comecinho de 2018 e em outubro de 2019 eu tava indo para os Estados Unidos ser au pair. Então em mais ou menos 1 ano e meio eu aprendi inglês sozinha. Eu já testei vários jeitos de aprender e eu vou falar o que funcionou melhor pra mim. Quem sabe isso te ajuda, né? Falar pra vocês, o melhor jeito de aprender é tendo uma necessidade. Tipo, eu sabia que eu queria fazer intercâmbio, eu sabia que tinha que ser logo, então eu tinha necessidade de aprender em certo tempo pra conseguir ir pro intercâmbio. Eu não sei qual que é a necessidade que vocês precisam, se vocês vão se mudar, se é pra conseguir um trabalho melhor, não sei. Mas a necessidade faz a diferença. Primeiro que... Pode ser que sim, mas eu discordo um pouco disso. Não é necessariamente você ter uma necessidade que vai te fazer, te colocar mais na linha, te dar mais foco, porque eu tenho bastante... vou falar um pouquinho de experiência aqui agora, tá? De experiência que eu tenho com alunos que têm assim, uma necessidade gigantesca, porque a firma ou a empresa está pressionando-os para eles aprenderem o inglês, porque eles precisam daquela pessoa que tem o conhecimento necessário, mas eles precisam dessa pessoa com o inglês, além do conhecimento técnico necessário da área dele. E a pessoa tá assim, tipo assim, ó, como se a pessoa fosse praticamente dobrar de salário. E mesmo assim ela tá assim, ó, né? Não, eu tenho que aprender, então, né, a empresa tá me pressionando e não sei o que lá. Aí vem atrás, faz a aula, não faz assim as atividades que é para fazer, entende? Então a necessidade não necessariamente vai te dar mais foco, ela pode te ajudar sim, não discordo desse ponto. Mas eu também conheço o outro lado. As pessoas que estão aprendendo inglês, eu não coloco necessariamente como alunos, mas são alunos também, pessoas que eu dou aulas semanalmente, né? Toda terça-feira. Inclusive, se você quiser participar das nossas aulas aí de toda terça-feira, me chama no Instagram lá, @EllisonStein, que aí eu te coloco num grupo, eu te coloco nessas aulas também, todas as terças-feiras. Então eu vejo muitas pessoas neste grupo que não tem absolutamente necessidade nenhuma de aprender inglês, é meio que um hobby para muitas delas, tá? E são pessoas que estão aprendendo muito e se dedicam muito, assim, ó, é incrível, isso é bem legal. Então tem os dois lados, eu acho que não é um ponto assim tão crucial, e se eu tiver uma necessidade, então eu vou aprender inglês. Discordo um pouco disso. Tudo começa que eu não tinha dinheiro pra gastar numa escola de inglês nem tempo. E geralmente em escola você vai gastar uma grana alta. E eu sei de muita gente que nem aprendeu a falar.
Outra coisa, pra mim não funciona dessa maneira. Eu tenho déficit de atenção. Então, tipo, eu ir pra um lugar, sentar e ouvir a pessoa falar, a pessoa vai estar falando, eu vou estar pensando, sei lá. Eu também, tamo juntíssimo, Paty, nesse quesito aí. Eu sou muito parecido com você. Eu não consigo entrar dentro de uma sala de aula cheia de gente e conseguir prestar atenção no assunto. Só para você ter uma ideia de quando eu ia para a faculdade, alguns professores ficavam irritados com isso, né? Bastante irritados, alguns professores me deram problemas por causa disso, mas eu ia lá, conversava com o professor, o que tá rolando hoje? Ah, isso, então eu anotava os assuntos. Já tem lista de exercício? Já tem, então tá bom, tô indo embora, valeu, abraço. Eu ia pra casa, ao invés de ficar lá na faculdade estudando, eu ia pra casa, pegava meu computadorzinho, lista de exercício, eu ia estudar sozinho, que eu gosto do meu cafofinho aqui, ficar sentado na paz, focado, eu gosto disso. Com pessoas eu tenho menos retenção, então a gente tá junto nesse quesito aí, mas isso é uma coisa muito individual, né? Unicórnios, entende? Então tem gente que funciona isso, mas pra mim não funciona esse método. Então juntou que eu não tinha dinheiro, juntou que eu não queria gastar 5 anos da minha vida pra estar aprendendo, e a atenção de centavos que eu tenho. Então lá naquele tempo eu tinha ouvido falar que tem gente que aprende inglês com série, e eu vi que uma das mais indicadas era Friends. Como eu já queria assistir essa série faz muito tempo, eu pensei, por que não, né? Mas assim, podia ser qualquer série que tivesse um vocabulário mais fácil do cotidiano, do dia a dia, sabe? Mas como tinha na Netflix e eu queria assistir Friends, então mistura perfeita. Só que assim... Legal, Friends é bem legal, tá? Eu sempre indico para os alunos que gostam, né? A gente tava até falando desse ponto ontem, não é todo mundo que gosta, então não adianta se forçar a assistir uma coisa que você não gosta, porque vai ser mais um gatilho para você. Ai, meu Deus, tenho que estudar inglês com os Friends agora, e eu não gosto de Friends, né? Mas, de maneira geral, Friends é muito legal, me ajudou muito na minha caminhada. Estudar com séries, de maneira geral, também é uma coisa que me apetece muito, gosto demais, inclusive... tem uma área exclusiva e gigantesca de séries e filmes lá na nossa plataforma Inglês 360, que obviamente temos as aulas com, assim, diz uma série aí, provavelmente tem uma aula com essa série lá. Diga um filme, provavelmente tem uma aula com este filme lá dentro da nossa plataforma. Mais de 400 aulas. E também toda a nossa metodologia lá dentro, né? Mas ao longo aqui da aula, se vier a calhar, eu falo mais um pouquinho disso. Mas gosto muito. Eu sabia que só isso não ia me ajudar, então eu comecei a ver vídeos no YouTube. Porém, não foi qualquer vídeo, eu pesquisei bastante e fui achando pessoas que eu me identificava da maneira que eles ensinavam, sabe? Eu acho que isso é bastante importante. Tipo, tu vai ver um primeiro vídeo ali e falar, ai, não gostei, não consegui me conectar, não consegui prestar atenção, e daí tu desiste? Não. Você procura alguém que, tipo, o jeito que fala... sei lá, o jeito que você se identifica mais pra aprender. Então, na época, eu assistia uns 2, 3 canais diferentes. Eu cheguei a usar Duolingo, mas eu não gostei muito porque achei muito básico. Isso aí que ela estava falando sobre você se identificar com a fonte que você está aprendendo inglês, é exatamente o ponto que eu estava falando do Friends, né? Se você não gosta, é muito difícil você ficar ali se forçando a ver uma coisa que você não gosta. Mas ela botou um ponto na mesa interessante. Continue procurando outras coisas. Vai ver um outro canal, tenta um outro podcast, tenta uma outra fonte de vídeos, tenta uma outra série. Talvez uma hora você vai dar aquele match. Aí você vai conseguir realmente aprender inglês e se engajar na série ao mesmo tempo. Que aí é uma combinação assim, ó, pólvora e fogo. Eu cheguei a pagar um pacote nesses negócios de aplicativo também, de aprender inglês. E eu vou te contar que eu só gastei dinheiro e não aprendi nada. Mas eu culpo o aplicativo. Isso é porque você não entrou lá no Inglês 360, senão o papo ia mudar. Sabe, eu não pesquisei direito, então assim, a dica é, se você for comprar um pacote em um aplicativo, pesquisa bastante pra saber como funciona antes de pagar, tá bom? Porque depois no reembolso, tu nunca vai... Verdade, tá? Esse negócio aí é real, tá? Todo mundo dá os 7 dias de reembolso aí, ó. Né? Lá no Inglês 360 você também tem os 7 dias de reembolso, mas cansou de aparecer alunos depois de 2 meses e falou assim, ó, teacher, agora inclusive o preço tá menos de R$100 o plano anual, tá? Mas no preço normal é um pouco mais caro. E aí alguns alunos que vieram depois de 30, 60 dias, teacher, deu uma apertada aqui e essa compra aqui agora tá meio que, né, pesando aqui no meu bolso. Não vou conseguir nem ter tempo e nem dinheiro mais para estudar. Dá para fazer o reembolso? E o reembolso foi feito, alright? Então, assim, cuidado. Cuidado. Não é todo mundo que vai fazer isso, tá? Pelo menos no aplicativo que eu comprei, então. É isso. Ou seja, o método importa. Então, pesquisa bem como que é o método de ensino nesse... O método importa pra cacete. Se tem uma coisa que importa é o método. Aplicativo e tal,
pra não ter arrependimentos e depois nunca mais ver o dinheiro de volta. Resumindo, o que mais me ajudou foi ver séries. Porém, sua série não vai fazer nada por você. Não adianta só ver série e não fazer o que eu vou falar aqui pra vocês. Primeiro que você não vai ver a série só uma vez, você vai ter que ver várias vezes até conseguir digerir o que tá ali. Principalmente se você começou que nem eu sem saber nada. Na hora que você for assistir a série, você vai colocar o áudio em inglês, tá bom? Você vai ouvir em inglês e vai colocar a legenda em português. E vai assistir quantas vezes for preciso. Eu já sei qual que é o ponto dela, porque tem outras pessoas que também falam isso. Eu não gosto disso, particularmente também não digo pra fazer. Posso estar me equivocando aqui, mas eu acho que é isso que ela vai falar. Você assiste uma vez primeiro com a legenda em português, depois outra vez com a legenda em inglês, porque daí o contexto você já vai ter pegado a primeira vez em português, e aí por associação você vai aprender inglês. Não gosto disso. Acaba aqui, imagina que você vai assistir um episódio de 20 minutos, que é geralmente as séries, os sitcoms, aí tem episódio de 20 minutos. Então, porra, você vai fazer 40 minutos assistindo 2 vezes o mesmo episódio. Isso muitas vezes é bastante cansativo, tá? Bastante cansativo. Tem gente que ainda fala pra você assistir uma terceira vez, sem legenda nenhuma daí. Aí você vai ficar 60 minutos num episódio só, 3 vezes o mesmo episódio. Às vezes se torna cansativo e você perde aquilo que ela mesma colocou ali, que é o engajamento, aquele negócio de você, né, ter afinidade com a coisa. E às vezes a afinidade com aquele negócio que você estava tendo a priori, você não tem mais porque está se tornando uma coisa extremamente enjoativa e cansativa fazer aquilo ali, tá? Então, assistir séries de maneira geral, eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que você aprende fazendo uma coisa e você vê séries com outro intuito. Você, por exemplo, todos os dias você senta o bumbum na cadeira e você estuda um texto, você estuda um trecho de uma série que seja de 2, 3 minutos e você ganha vocabulário. Então você traduz, papapá, você aprende, você escuta, você associa sons. Então você está fazendo um estudo ativo. Você vai assistir as séries? Para mim, assistir a série tem um intuito secundário, que é você reavivar as coisas que você já viu, que você estudou previamente, né? E você rever essas coisas também em contextos diferentes. Então, digamos que você, sentado na cadeira estudando o seu textinho, você aprendeu a palavra, sei lá, computer. Vamos colocar aqui só de exemplo, tá? Computer e table e desk. Não sei, 3 palavras você aprendeu. Aí você tá assistindo a série, no meio da série eles falam computer numa situação X. Aí eles falam desk numa situação X, eles falam table numa situação X. Então, você vai usar as séries para você rever este vocabulário que você já aprendeu a priori e para você rever ele em contextos diferentes, que isso aí é bastante importante, para ter cargas emocionais diferentes também ali, né? Então, é assim que eu vejo. Você vai aprender, eventualmente, palavras novas no meio, assistindo a série ali? Vai. Mas, para mim, não é o intuito principal. Por isso que eu digo para meus alunos, você vai assistir uma série, acha uma série legalzinha, que você curte, para você engajar, para você gostar daquilo ali, ter um certo prazer assistindo, dar umas risadas assistindo, né? Principalmente para alunos ali que estão ali no pré-intermediário, entrando no intermediário, bota inglês com a legenda em inglês e assista um episódio atrás do outro. Mas, Ellison, tô entendendo só 30%, foda-se. 30% de um episódio, 30% do outro episódio. Lembra que o ponto não é ganhar vocabulário, sim rever o vocabulário que você já aprendeu antes em contextos diferentes. Então é assim que eu vejo. Então discordo um pouco aí dessa tese da Paty. Até entrar na sua cabeça o inglês, tá? No começo você não vai entender nada, mas logo você vai associando as palavras, porque repete bastante. Por isso que é importante que seja uma série fácil. Série fácil, que eu tô falando, é com a linguagem fácil, entendeu? Você não vai colocar lá uma série de ciência, de investigação policial ou de qualquer coisa assim, porque você não vai entender nada. Nem... Isso é um ponto, a gente sempre comenta, né? As sitcoms geralmente são sitcoms. Eu não vou escrever o nome aqui porque eu provavelmente não vou editar esse vídeo. SITCOMS, que é comédias situacionais, se traduzidos para o português, né? Então são comédias com situações do dia a dia. Friends é um exemplo, então são um grupo de amigos que eles têm situações do dia a dia, falam de trabalho, falam de relacionamento, papapá. Modern Family é um outro exemplo de sitcom, How I Met Your Mother é outro exemplo de sitcom. Então essas comédias geralmente tendem a ter um vocabulário mais dia a dia, mais proveitoso para o seu estudo, do que você for assistir, por exemplo, um Dr. House. Eu acho que em inglês é só House, né? House MD, o nome da série. A gente chama de Dr. House. Então essas séries realmente vão ter um vocabulário mais proveitoso para você no dia a dia. Você vai assistir um House ali, você vai ver muito toneladas e toneladas de vocabulário médico. Além de ficar cansativo demais, talvez nem seja tão proveitoso, talvez nem seja coisa que, sabe, você vai usar.
Português você entende o que você espera entender em inglês. Então, assim, vai com calma. Eu recomendaria assistir Friends, porque é muito bom. E tem um risco, na verdade, de você se tornar fã da série, porque eu me tornei. Então, assim, no meu caso, o que eu fiz? Eu assisti a série 3 vezes. E eu já assisti mais que 3, ganhei de você. São 10 temporadas, tá bom? Porém, cada temporada mudou um pouquinho pra mim. Se eu não tô enganada, eu assisti a primeira vez e a segunda vez com áudio em inglês, como eu falei pra vocês, e a legenda em português. A terceira vez que eu tava vendo, meu inglês tava bom o suficiente pra eu ouvir em inglês e deixar em inglês também embaixo. Depois que eu fiz tá, ok, sorry. isso, tá? Assisti essas 3 vezes, desse jeito que eu falei pra vocês. Na quarta vez que eu fui assistir, sim, que teve uma quarta, eu entendia tudo sem dificuldade nenhuma. Nem precisava estar com a legenda em inglês, pra vocês terem uma ideia. Então a série, pra mim, foi um game changer. Porém, como eu falei pra vocês, só a série não adianta. Junto com a série, o que eu tava fazendo? Eu ouvia música em inglês e lia também a letra, tá? Porque só ouvir não adianta, você tem que ouvir e ler o que tá acontecendo ali pra você entender como que escreve também, né? Não vai aprender só a falar. Vou falar de novo sobre músicas, a gente sempre bate aí em cima disso, né? É legal, se você curte músicas, estude músicas, de vez em quando. Foque em outras coisas, porque a música é um inglês mais cantado, tem o ritmo, aí tem todo aquele lance de você precisar encaixar a pronúncia, às vezes, da palavra dentro do ritmo, então alonga mais a pronúncia aqui, fala diferente, um vocabulário um pouco mais rebuscado na maioria das vezes para as letras de música. Então, para mim, não pode ser a fonte principal de seus estudos. Eu acredito fortemente que você deve focar mais em conversas, diálogos, esse tipo de coisa, para você ter mais proveito. E se você é um aficionado com música, vê uma música uma vez ou outra, não tem problema, mas não use isso como fonte principal. Gostava também de ouvir podcast em inglês. Tinha um site que eu via, se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição. Podcast sim, aí sim, né? Conversa o tempo inteiro, aí sim. Tem um podcast que eu sou... Desculpa aí, eu tô com essa desgraça desse WhatsApp aqui ligado, eu não consegui botar no silencioso. Vou botar agora aqui. Fiquem quietos! Aí. Tem um podcast que eu gosto demais, que é o podcast... Agora não tô acompanhando tanto, mas assim, foi pra mim um game changer, que foi o Joe Rogan. Assim, eu passava horas do meu dia enquanto eu dirigia, enquanto eu tava na academia, enquanto eu tava fazendo as coisas que não demandavam uma atenção tão forte, sabe? Você tá limpando a casa, algumas coisas assim, ficava aqui, ó, Joe Rogan. Botava aqueles episódios de 4, 5, 6 horas pra assistir aqui, ficava o dia inteiro ouvindo inglês, sabe? E aí você pega, lá ele trouxe já muitos convidados. Então, assim, imagina alguém famoso, The Rock, já esteve lá, provavelmente. Imagina, sei lá, políticos aí, não sei se você gosta de política, Donald Trump, gente da oposição também. Trouxe muitas pessoas lá no podcast, né? Então, assim, você pode escolher um podcast com talvez algum autor famoso que você goste, que já fez uma entrevista lá, e vai ser legal pra você conhecer esse ator, da vida dele, papapá, né? Porque não é literalmente a conversa sobre o que aquele ator ou aquela pessoa faz, mas é a conversa sobre assuntos variados, assim, da vida da pessoa. Então é bem bacana, eu gosto muito. Joe Rogan Experience é o nome do podcast. Que eu ouvia e também tinha o diálogo embaixo, porque era um negócio assim pra você aprender inglês mesmo, sabe? Era muito bom. Isso já ajudava ali na leitura e às vezes eu abria, tipo, jornal dos Estados Unidos pra ler também, mas eu não entendia muita coisa porque é difícil de entender. É difícil mesmo. Os aplicativos ajudam, tá? Mas só não vai pagar qualquer um. Saiba o que você tá pagando pra não perder dinheiro à toa. Se você não sabe nada, o Duolingo sim é uma boa opção. Porque você aplicativo, assim, o único que eu boto a minha mão no fogo pra falar que é um baita de um aplicativo que vai ajudar demais é aquele aplicativo que trabalha em cima do que a ciência diz que é mais eficaz, né? Tem duas coisas, assim, que a ciência diz que é top tier para você aprender inglês. Um é o Active Recall, né? Que eu não vou entrar nisso agora, porque não é o ponto. E o outro é o Spaced Repetition, repetição espaçada. Então você aprende uma coisa e com um espaçamento de tempo, não vou entrar na teoria do negócio aqui, mas você revê isso ao longo do tempo estrategicamente para que a sua curva de esquecimento ela seja usada contra ela mesma e vire, na verdade, uma curva de memorização. Então, repetição espaçada é muito bom para você aprender e é uma das coisas que a ciência diz assim, ó, que é top tier para você aprender, para você estudar, não só inglês, qualquer coisa, tá? Então, o nome do aplicativo é Anki. Só que ele não é um aplicativo que nem Duolingo, então muitas pessoas
desprezam ele, né? Você não entra nele e tá pronto, que nem o Duolingo. Tem as minhas lições pra fazer, aí eu ganho coraçõezinhos, aí eu tenho toda aquela gamificação, aquela viadagem do cacete. Não, o Anki você meio que tem que colocar nele o que você vai estudar, então você tem que alimentar ele. Então dá um pouco de trabalho, e as pessoas de maneira geral elas não gostam de ter trabalho, né? Mas enfim, é um aplicativo foda. Começa ali do zero e vai até avançado, eu acho, né? Eu não sei direito, porque eu não cheguei nessa fase. Quando eu tava assistindo série, uma coisa que eu fazia que me ajudava muito era ver as palavras que eu não sabia. Tipo, se tinha uma palavra que apareceu lá que eu não sabia, que eu ouvi e sabia escrever, por exemplo, eu pesquisava no Google Tradutor e traduzia e via, isso aqui significa isso daqui que ela tá falando. Tinha uma frase inteira lá e eu não sabia 2 palavras, eu pesquisava e entendia. Daí na próxima vez que aparecia essa palavra, eu já sabia o que significava, não precisava pesquisar. E aparecia uma diferente e eu fazia a mesma coisa. Sempre tava ali com o celular na mão na hora que tava assistindo. Não levem o que ela falou 100% a sério. Você vai ver uma palavra uma vez, aí a próxima vez que essa palavra aparecer, você vai se lembrar. Não necessariamente, tá? E é justamente por isso que existe a repetição espaçada. Porque o nosso cérebro é muito mais fácil dele esquecer do que ele lembrar, né? Ele precisa ter alguma... Ele precisa entender que alguma coisa é importante para ele lembrar. Então, seja isso com uma carga emocional muito forte, né? Então, às vezes até chama isso de trauma, né? Você tem uma carga emocional muito forte, você não esquece da experiência nunca, né? É assim que a gente descobriu que a gente não pode fazer carinho naquele bichinho grande e peludo que tem na floresta, que chama, né, leopardo, essas coisas assim. Então, assim, a gente aprendeu, né, que não deve fazer isso por causa de uma emoção forte. Ou então a força bruta, você repetir uma coisa várias vezes, porque você vai esquecer. Então, você mostra pro cérebro aquele negócio várias vezes, e aí uma hora o cérebro começa, mas de novo eu tô vendo esse negócio? De novo eu tô vendo esse negócio? Acho que é importante, vai fazendo mais conexões neurais e papapá, até que uma hora aquele negócio fixa ali, né? A repetição, aprender por memorização por força bruta. Isso ajudava muito. Traduzir essas palavras me ajudavam a entender o que estava acontecendo e na próxima vez que aparecia eu já sabia. Uma coisa que eu fiz que eu acho que nem foi tão necessária, tá? Foi antes de embarcar pro meu programa de au pair, eu contratei um professor particular. Porque eu queria saber como que tava o meu inglês, se tava muito ruim, eu queria saber se tinha mais alguma coisa. Muitas pessoas fazem isso, tá? Digo isso por experiência própria. Que eu poderia ali aprender, porque eu tava bem nervosa sobre embarcar, né? E não saber falar inglês. Se eu não me engano, eu fiz 4 aulas, tá? Foi uma por semana, assim. Então eu fiz um mês antes de embarcar. E eu fiquei de cara, porque esse professor só me elogiou. Falou que o meu inglês tava muito bom. Que eu falava muito melhor do que pessoas que faziam 5 anos de curso em colégios conhecidíssimos, assim, sabe? Então aquilo ali deu uma elevada na minha autoestima, né? Mas assim... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a história foi diferente. Choque de realidade. Tudo que eu achei que eu sabia porcaria nenhuma. Por mais que eu achava que eu tava preparada, eu fiz aquelas aulas, né, particulares, eu estudei série, música e tudo, nada se compara a entrar no primeiro restaurante e você perceber que talvez você não consiga nem pedir a comida que você queira. A viver a realidade. É diferente e só vai entender quem passou por isso. Porque por mais que tu esteja preparado, viver a realidade não é a mesma coisa. Vai ter gíria, vai ter jeito de falar, tem gente que fala mais pra dentro, tem gente que fala rápido. Então assim, por mais que você acha que sabe, não importa, se tu fez 10 anos de colégio aí, tu vai chegar lá no lugar e vai ser diferente, tá bom? Porém, você vai pegando com o tempo. Um pouquinho de tempo ali, você já dá um clique, entendeu? Mas se você passar por essa situação, saiba que é normal. Tipo, você vai passar por isso e não tem como escapar. Porque a imersão, tá ali convivendo, é totalmente diferente de qualquer coisa que você vai ver. Então é isso, o principal método que eu usei, que eu digo assim, foi por isso que eu aprendi, foi séries. Porém, teve essas coisas, essas subcategorias, assim, o podcast, a música, ler, fazer aquelas aulas com o professor, o aplicativo... Tudo isso juntou ali e fez o negócio explodir. Agora, você sentar na frente do sofá e ficar assistindo sem prestar atenção, sem fazer o que eu falei ali, traduzindo as palavras que você não sabe, não vai adiantar de nada, porque só vai entrar com um ouvido e sair pro outro. E cara, se agora você se animou, falou assim, eu vou aprender inglês e tal, para. Não comece a estudar que nem doido. Calma que você vai entender. Não adianta você ter um pico de energia e falar assim, agora eu vou estudar 3 isso é verdade. horas. E chega no outro dia, você não estuda nem 10 minutos. Você não estuda. Não, às vezes acontece de estudar a primeira semana, segunda semana, né? Aqui a gente chama do como é que é? Quando vira o ano, New Year's Resolutions. Como é que chama em português? Promessas de fim de ano, né? Esse ano eu vou tacar
karatê, tocar violão, aprender chinês. E aí você começa uma semana, você faz tudo indo pra academia, ainda trabalhando 12 horas por dia. E aí na segunda semana, aí o corpo já não aguenta mais, a sua mente não aguenta mais. E aí ao invés de você diminuir o pique ou tentar criar uma estratégia um pouco mais palpável e real, você só desiste de tudo, acha que não dá conta e puf, acabou ali a sua New Year's Resolutions. Começa aos poucos, entendeu? Começa hoje com a série e traduzindo ali algumas palavras. Daí você coloca um objetivo. Todo dia ou 3 vezes por semana eu vou ver a série quando tiver um tempo. 1, 2 episódios. Quando tiver um tempo, não. Porque quando tiver um tempo, não tem assim, né? Um compromisso. Quando eu tiver um tempo, você nunca tem tempo. A gente preenche o nosso tempo com besteira. Você tem que setar uma hora pra você fazer as coisas. Depois disso, eu vou ver um vídeo no YouTube. O que vai acontecer ali? Você vai estar ouvindo essa série e vai estudar ali no YouTube. E você vai ver coisas que você tá aprendendo ali na série, no YouTube, e isso vai juntar e, tipo, tu não vai esquecer. Se tu acha que tá vendo esse vídeo e vai sair falando igual o Eminem, que vai aprender rápido e que não sei o que é mágica, não existe isso. Não existe colégio, não existe tu aprender sozinho, não existe professor particular no mundo que vai fazer isso, tá? Vai da sua disciplina. Você falar assim, em 1 ano eu vou aprender inglês, você vai aprender. Somente tiver um objetivo, porque se você tem um objetivo, você vai querer aprender pra chegar naquele objetivo, né? Então assim, coloca na sua cabeça que as coisas levam tempo. Você não vai aprender da noite pro dia e tá tudo bem, é normal. Vai aos poucos, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer agora é anotar tudo que eu falei. Anota aí o que você tem que fazer e vê o que tu se adapta melhor. Porque isso aqui também não é regra, gente. Eu aprendi dessa maneira, mas pode ter gente aí que não se adapte com isso. Tem gente que vai estar melhor fazendo... É isso, eu acho, né? Não tem mais nada de dica aqui pra frente. A minha opinião sincera sobre o seu vídeo e sobre as dicas. Tem umas dicas legais, umas dicas bacanas. Achei, assim, um tanto quanto genérica as suas dicas, mas o conceito eu acho que é bastante interessante, bastante legal. Talvez faltou um pouquinho mais, assim, de um passo a passo, de alguma ideia mais plausível, né, do que simplesmente você sentar e assistir uma série uma vez com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, depois assistir sem legenda. Eu acho isso meio, com todo respeito, né, não tem nada a ver com você, mas eu acho isso meio bunda. Eu acho assim meio fraco isso. Eu acho que você tem estratégias melhores, principalmente para quando você está no início, para você ganhar vocabulário em massa e criar uma estratégia para memorizar esse vocabulário que você vem aprendendo, seja isso usando o Active Recall, que é uma das coisas assim top tier para você realmente aprender o inglês, memorizar o inglês, né? Que é a revisão ativa. Só para vocês entenderem o que é uma revisão ativa, tá? A revisão ativa é uma coisa extremamente simples, mas ela funciona assim. Eu acho que junto com o Spaced Repetition, com a repetição espaçada, são as duas coisas que segundo a ciência, o que são melhores para você aprender hoje em dia, tá? Então, é mais ou menos você estudou um trechinho de uma matéria, ciências. E aí, o que você faz? Você fecha o caderno e você tenta contar para você mesmo o que você lembrou. Ou então você faz um quiz, assim, para tentar... Não um quiz de opções, né? Opção A, opção B, opção C. Não, isso aí daí não é Active Recall, porque você não está buscando do seu cérebro. Você faz uma pergunta. Qual foi o ponto principal daquilo que você viu? Aí você explica para você mesmo. E aí é sobre isso, sobre aquilo, e aí você tenta explicar para você mesmo essas coisas que você acabou de aprender. Então você está fazendo uma revisão ativa. Porque... Tem uma segunda revisão, que é você pegar um texto que você leu hoje e reler este texto amanhã. Você está fazendo uma revisão, mas você está relendo, né? A sua revisão é reler aquilo ali. É diferente de uma revisão ativa, que é você tentar buscar da sua memória aquilo que você acabou de ver. E isso, segundo os estudos mais atuais, é uma das melhores coisas que existe para você memorizar melhor, gravar melhor as coisas. E junto do Spaced Repetition, né? Então você pode utilizar aí aplicativos que a gente falou antes, o Anki, para você realmente ter o máximo de proveito aí do seu método. Então existem mais coisas legais que você pode fazer. Criar uma playlist das coisas que você estudou. Você pode, assim, dá pra gente nomear muitas coisas. Eu achei assim, de maneira geral,
você tem uma boa intenção com as suas dicas, mas ficou meio vago, ficou meio genérico demais. É isso então da minha parte, meus queridos e minhas queridas. Não se esqueçam que este mês de novembro, o Inglês 360, que é a nossa plataforma, que tem todas essas técnicas que eu tô falando para vocês aqui, dentro de um cronograma de estudo, tudo assim, ó, organizado, mastigado para você lá dentro, e também 400 aulas para você utilizar de coisas que você gosta para estudar também. Este mês de novembro estamos com uma promoção menos de R$100 o plano anual. Corre pesada. Deixa o like aí neste vídeo para fortalecer, se você curtiu, se você achou as dicas legais, se você achou este formato legal. A gente se vê num próximo episódio e peace out.